Irmãos, esse casal hoje estão trabalhando na cidade de Cipotânea, né? Estão trabalhando em Cipotânea, por aquela região ali. Tiago, é como realmente, como eu considero todos os nossos missionários como filhos realmente, mas esse Tiago eu levei para o campo missionário ainda solteiro, né? Quem conhecia ele não sabia nem quem ele era, mas me informaram dele. Eu estive lá na congregação da Anaíta e está disposto a ir, eu falei, então vamos embora. Eu estava mudando para Divinolândia, eu levei ele comigo e quando chegamos lá em período de chuva, eu precisava colocá-lo na congregação de Santana do Barro, e com uns 20 quilômetros de Divinolândia, área de chão mesmo, e chovendo muito. E ele começou a me incomodar. Que dia que nós vamos lá? Não tem jeito, está chovendo. Chovendo, não dá para ir não. Atola o carro todo lá, não vai não. Tem que esperar a chuva parar. Eu acho que ele orou tanto que assim, uns 4 ou 5 dias a chuva parou, né? A chuva parou e nós fomos com ele para lá. Falei, vamos dar para você ver o local que vai ficar. Falei, não, você não tem um colchão aí ou alguma coisa para arrumar para mim? Não, por quê? Porque eu quero ficar lá toda vez. Falei, mas não tem nada lá. Não, mas eu quero ficar lá. Um colchão, eu durmo lá na igreja. Eu durmo na igreja e vou. Irmãos, ele foi. E Deus o abençoou ali em Santana do Barro. Fez um ótimo trabalho. Inclusive, 2 vezes eu precisei de ir lá. 2 vezes eu precisei de ir lá para mandar ele parar. Mandar parar. Por quê? Ele estava andando tanto fazendo visita, e dá muita poeira, as carretas passando. Ele começou a ter problema de secar o pulmão. E aí eu disse, para, você vai fazer visita apenas 3 vezes na semana e ainda vai carregar. Ele deu uma garrafa para ele, você carregar água. Carregar água para tomar água. Senão você vai morrer. Eu não gosto, tá? Mas Deus abençoou. Deus abençoou, deu ele uma esposa de lá mesmo, né? Uma Kátia. E lá, de lá ele trabalhou, tomou conta. Quando eu precisei, numa outra congregação bem da só, já tinha um tempo construído. Lá bem no meio do mato mesmo, e estava abandonado. Eu cheguei numa reunião, ele estava com um trabalho próspero em Santana do Barro. Eu cheguei na região, cheguei na nossa reunião e falei, irmãos, olha, eu preciso de um obreiro para trabalhar lá no Sadinho, para levantar o trabalho no Sadinho. Aí ele disse para mim assim, eu vou. Eu falei, mas quem fica no Santana? Você tem coragem de vou. E quem fica no Sadinho? Não, tem um Gesinei que sempre me ajuda lá e ele dá conta de ficar lá no Santana do Barro. E dá conta de ficar. E assim foi. Trabalhou, serviu o Senhor lá no Sadinho. E o dia que ele foi lá para limpar o templo que estava abandonado, juntou várias pessoas do vizinho lá, não querendo ajudar ele a limpar, capinar o lote, buscando água no córrego para lavar o templo, porque não tinha água lá. E fizeram o trabalho. Saíram de lá, deixaram os 15 novos convertidos na congregação. E de lá, eles foram para Januária, atender o trabalho lá. Também foram lá para o Paraguai, reuniram com o pastor Vitor em Caguaçu, ficou um período com eles lá. E quando nós precisamos aqui, por algum motivo muito urgente, nós retornamos com eles para o Brasil, para Abreus, e de Abreus foram para Vitorinos, e de Vitorinos agora estão se Cipotânea. Então são esses os missionários que estão ali. Paz dos irmãos, paz dos irmãos, amém, irmãos? Eu sou meio tímido, amém, irmãos? Eu sou meio vergonhoso, não tem muito o que dizer. Pastor Carlos Matias, eu considero ele como um pai, né? Ele sempre tem sido bênção, ele e a família dele na minha vida, né? Bênção mesmo, amém? Eu quero só deixar uma palavra para a meditação da igreja, meditação dos irmãos. Feliz em ver o pastor Vitor e Mobília. Deus me deu o privilégio de trabalhar com eles ali no Paraguai, e foi bênção, sempre tem sido bênção nas nossas vidas. Deus continua abençoando o pastor Vitor e Mobília, a irmã Edna, Thaísa e o pastor Hélio ali. Deus continua abençoando a igreja, os irmãos, amém, irmãos? Que os irmãos possam continuar aí contribuindo para a Semadária, Secretaria de Missões, amém? E a minha oração é para que este congresso, é o primeiro congresso, né,
de forma em que abrange o campo de Timóteo todo, né? A minha oração é que este congresso tome medidas, proporções gigantescas, porque tomando proporções gigantescas, teremos condições de enviar mais missionários e desbravar mais lugares. Amém, irmãos? Esta é a minha oração. Eu quero deixar uma palavra para a igreja nesta manhã e dar um pequeno testemunho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo é o versículo de número 9 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo 9 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Eu quero só frisar o verso 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava o varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que eu creio nesta manhã, que todos os irmãos presentes aqui nesta manhã conhecem, né? A visão que o apóstolo teve de um varão, e esse varão clamava para que Paulo passasse a Macedônia e pudesse ajudar, pudesse pregar o Evangelho na Macedônia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os irmãos aqui conhecem muito bem a história, a passagem bíblica em que Paulo, atendendo ao chamado, ele foi e grandes coisas fez o Senhor naquele lugar por intermédio da vida do apóstolo Paulo. Amém? O interessante é que quando nós atendemos ao chamado de Deus, nós vemos a mão de Deus, nós vemos o mover de Deus a nosso favor. Mas quando nós desprezamos o chamado de Deus, acontece conosco, com muitos, igual aconteceu com Jonas. Jonas desprezou o chamado e ele chegou ao fundo do poço. E eu quero dar um pequeno testemunho de um milagre que Deus fez na minha casa, no meu lar, no campo missionário. Eu creio que a grande maioria dos irmãos aqui não conhece a minha filha, conhece por vídeo que eu posto, alguns vídeos da minha menina cantando. Hoje ela não está conosco aqui, está com minha sogra, está fazendo 10 dias que perdemos o meu sogro. Minha menina está com a minha sogra, minha filha tem 8 anos de idade. Só que quando ela estava para nascer, a minha esposa entrou em trabalho de parto. E eu lembro como se fosse hoje o ano de 2015. Ela entrou em trabalho de parto, tranquilo, normal. Arrumamos um carro para irmos para Barbacena, para ela ganhar minha filha. Minha mãe estava conosco no meio do caminho, antes de Desterro do Melo. Minha esposa começou a sangrar, muito mesmo. A minha mãe estava conosco. Minha mãe achou aquilo estranho, falou com o motorista da ambulância. O motorista correu com a ambulância até chegar no hospital em Barbacena. Chegando no hospital em Barbacena, da entrada do hospital até na sala do médico, o corredor ficou tomado de sangue. O vestido da minha esposa pregou no corpo dela de tanto sangue que a minha esposa perdeu. E o médico disse para mim que minha esposa e minha filha ambas corriam risco de vida. Mandou preparar o bloco cirúrgico com urgência para fazer a cirurgia, para a retirada da minha filha. Eu lembro que eu liguei para 2 pessoas para estar nos ajudando em oração. E o médico, após a cirurgia, passou por 3 vezes perto de mim. Na terceira vez, eu parei o médico e perguntei para o médico como estava a minha esposa. E o médico disse que a minha esposa estava bem. Quando eu perguntei pela minha filha, ele disse assim: o pediatra vai vir conversar com o senhor. E eu falei com minha mãe: mãe, alguma coisa aconteceu? E ela disse: não, meu filho, não aconteceu. Aconteceu sim, mãe, porque o pediatra, o médico que fez a cirurgia, não me disse nada, porque o pediatra tem que vir conversar comigo. E minha esposa saindo do bloco cirúrgico, vamos colocar ela no quarto, e minha esposa chorando. Eu lembro como se fosse hoje. O pediatra chamou mais a minha mãe no canto e falou para minha mãe sim, e comigo, para nós estarmos orando para que Deus pudesse fazer um milagre na vida da minha filha,
esposa deu descolamento parcial da placenta e minha filha engoliu meio copo de fezes e meio copo de líquido amniótico. Ele disse que ela só sairia do hospital bem com vida se Deus operasse um milagre na vida da minha filha. Eu lembro que minha esposa chorando, minha mãe saiu lá chorando, eu fui no banheiro, lavei meu rosto e liguei para 2 pessoas para estarem me ajudando em oração. Lembro como se fosse hoje, o pediatra voltando, ele deu prazo de 4 horas, senão teria que cortar a minha filha, entubar a minha filha, e com menos de 1 hora ele chega perto da minha mãe e fala assim: vó, a senhora pode ir para o quarto ficar com a neta da senhora. E ele usou essa expressão assim: porque Deus operou um grande milagre. Louvado seja o nome daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Eu sou prova viva, amém? Todos os dias eu acordo vendo o milagre da minha casa. Todos os dias eu deito vendo o milagre da minha casa. Louvado seja o nome daquele que vive, daquele que reina para todos sempre, porque Deus ainda continua operando milagres e maravilhas em nosso meio, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? E muitas das vezes, pastor Doí, quando a gente está triste, pastor Carlos, por várias vezes eu fiquei na porta do quarto da minha filha, encostada, minha menina deitada, eu olhei admirando a minha filha e exaltando Deus que vive e que reina